que possam demonstrar as suas emoções. Qual é o grande problema quando isso não acontece? Vamos pensar. Ouvimos tanto falar, ou é tão recomendado, sobre inteligência emocional. Mas o que é a inteligência emocional? Primeiro, a inteligência, ela é uma capacidade que nós temos. Então, se nós estamos tratando de inteligência emocional, é a capacidade que nós temos de lidar com as situações. E como que a gente aprende isso? E é incrível porque nós não somos preparados na nossa fase infantil para lidarmos com as nossas emoções. Nós somos realmente educados a muitas vezes aceitar as situações. Não que isso não seja o adequado, porque nós precisamos viver em sociedade, mas nós precisamos encontrar e educar até mesmo as crianças e até mesmo as pessoas que trabalham nas nossas equipes para que possam demonstrar as suas emoções. Qual é o grande problema quando isso não acontece? Vamos pensar numa forma prática. Vamos pensar numa panela de pressão. Se a panela de pressão está ali, com toda a sua ebulição, ali fazendo o seu barulhinho, se ele não tivesse aquela válvula de escape, haveria uma explosão. E é exatamente isso que acontece quando nós guardamos as nossas emoções e nós não tratamos elas, porque nós podemos até manter essas emoções sem ninguém observar. Inclusive, essa é uma competência que todos nós temos e que inclusive ela pode ser mensurada, que é o autocontrole. O que significa a competência de autocontrole? Significa o quanto uma determinada situação impacta sobre mim, mas que somente eu sinto e as outras pessoas não percebem, porque nós estamos tratando da competência de autocontrole, é algo interno, é algo que está dentro de mim e que não é visível aos olhos, mas eu estou sentindo. E o que esse baixo autocontrole pode gerar? Estresse, inclusive manchas na pele, no sentido de como se fossem manchas roxas, perda de cabelo, uma série de situações que o nosso organismo, como a panela de pressão, não aguenta e ele encontra uma forma de colocar para fora. Então, a inteligência emocional, quando nós vamos tratar desse assunto, a primeira pessoa a ser tratada na inteligência emocional somos nós mesmos. Porque se nós não tivermos essa condição de conhecer quais são os fatores que nos tiram do sério, ou fatores que nos dão muito prazer, que nos dão muita alegria, não adianta querer entender de coisas além, se nós não estamos reconhecendo e lidando conosco mesmo. Outra questão importante em relação à inteligência emocional, quando nós olhamos para nós, diz respeito ao controle emocional, que é uma outra competência que também é possível de ser mensurada. O controle emocional está na capacidade que nós temos de nos relacionar bem, das pessoas não perceberem o que está acontecendo dentro de nós. Então, é o controle emocional diante de uma situação, digamos, de estresse. É como nós nos comportamos diante daquela situação. E aí existem até mesmo, provavelmente, muitos exemplos que você já tenha vivido ou experimentado. Quando eu identifiquei a questão do meu autocontrole, que naquela ocasião estava numa escala baixa, eu passei a fazer opções de evitar situações, porque eu sabia que se eu experimentasse a conversa com uma pessoa, a participação de uma reunião com a outra, aquilo mexeria demais comigo, porque o meu autocontrole, então eu estava reconhecendo. Sabe o momento em que a gente tem que largar os bets? Em que a gente precisa realmente falar assim, ó, vamos parar por aqui? É uma situação que nos permite realmente lidarmos de uma forma mais saudável. E isso é inteligência emocional. Então, na prática, a inteligência emocional, ela pode ser vivenciada
todos os dias. Mas nós precisamos identificar os fatores que estão nos afastando ou estão nos aproximando, sejam das nossas relações, sejam dos nossos objetivos, mas principalmente conosco mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!